Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Muito boa tarde, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Mais um sábado juntos. E hoje o nosso tema é um tema de preferência dos nossos trabalhos aqui na Rádio Bandeirantes. É o tema dos animais, é a proteção animal. Nós vamos conversar com um casal que eles são uma referência dentro do segmento dos protetores de animais. Eles fazem resgate. Muitas pessoas já conhecem eles, não é? É o Randel e a Cris. Quem vai conversar conosco vai ser a Cris, que me parece que o Randel amanheceu com algum probleminha de garganta, de gripe, não vai poder falar, mas ele estaria ao lado da Cris. Nós vamos conversar sobre o trabalho que eles realizam, as características de dificuldades que eles precisam superar no dia a dia. Vocês têm alguma ideia de quantas chamadas esses dois heróis da natureza, do meio ambiente, não é, da sustentabilidade pró-animais, realizam praticamente sozinhos? Alguma contribuição chega, mas não é suficiente. É uma gota no oceano das dificuldades que esses heróis precisam superar. O dia a dia de Randel e Cris é uma dedicação ao meio ambiente e à causa dos animais. E você que está em casa, se liga para você compreender como funcionam os trabalhos diários dos ambientalistas de todas as áreas. Muito boa tarde, Randel e Cris, tudo bem? Boa tarde, Margarete, tudo ótimo, e você? Tudo bem. Cris, nós vamos então conversar, conforme nós aqui apresentamos, a sua característica da sua vida diária com essa questão tão delicada, tão complexa, um sofrimento tão absurdo que os animais sempre passaram, não é, Cris? No decorrer da história da humanidade, nós sabemos que o ser humano, ele representa uma espécie de relacionamento com os animais muito delicado, muito complexo. E a maioria das vezes, esse relacionamento entre o homem e o animal, ele resulta no sofrimento dos animais, não é? Nós temos aí, historicamente, animais que participam, né, do desenvolvimento da humanidade, como é o cavalo, não é? O cavalo participou de tantas guerras, né? Até hoje o cavalo é o famoso burro de carga do homem, né? Ainda por cima aqueles que acham que eles têm que carregar 1 tonelada nas costas, não é? Nós temos aí a causa também dos animais de laboratório, que até hoje, por incrível que pareça, esta barbárie continua, e nós vimos há pouco tempo, não é? Rodou muito nas redes sociais, os laboratórios na Europa, né? Foram deflagrados aí há muito pouco, coisa de 1 semana, 2 semanas, circunstâncias indizíveis de sofrimento a partir da manipulação das experiências com esses seres vivos, não é? Então, você tem uma característica, uma especificidade muito grande, que são os animais, principalmente os chamados animais domésticos, não é? Tem todos, não é? Mas, assim, tem um número alto de animais domésticos, pets, que apresentam situações que é difícil do ser humano aceitar. É difícil do ser humano suportar. Vocês têm assim uma espécie de um dom heróico, não é? Todo mundo já sabe disso, não é? Todo mundo já percebe isso. Diferenciado, não é? Vocês não somente amam de sofá, não é? O que a gente usa aqui uma expressão, né? Amar de sofá. Né? Você está sentado ali com o seu animalzinho e, nossa, que lindo. Não, vocês não são assim. Vocês fazem um trabalho de praticamente erradicar o sofrimento dos animais nas diversas circunstâncias, e todas elas, a base não é o acaso, não é? Não é um simples menosprezo pelo animal, é uma questão de crueldade do homem, da humanidade, do ser humano com os animais.
Então, Cris, vamos, para que o ouvinte que não conhece bem a proteção animal, que está chegando agora, que quer conhecer, que ele quer ser até um protetor, não é, de animais, para que ele possa compreender o que vocês fazem. Vamos iniciar aí com o teu dia a dia. Você é mãe, você é esposa e você participa com o seu esposo de um projeto pessoal de vocês, não é? É acompanhado por não sei quantas pessoas, centenas de pessoas, não é? Onde vocês realizam resgates diários, não é? Superando todos os obstáculos para que o animal que foi mencionado na denúncia venha sair, ser liberto desse sofrimento que lhe foi imposto. Como começa o seu dia, Cris? Bom dia, Margarete. Bom dia a todos os ouvintes. Nossa luta é diária e parece não ter fim, né? Infelizmente, a ausência de políticas públicas e do poder público trabalhando efetivamente pelos animais, né, tem deixado os animais em maus lençóis, digamos assim. Né? Nós não conseguimos sequer manter uma rotina. Às vezes a gente está num compromisso pessoal e para tudo, tem um animal precisando de ajuda, aí corre para lá e vai fazer o resgate, porque a vida não espera, né? É uma vida, né? E como são poucas pessoas perante a demanda que tem no Rio de Janeiro, a gente tenta se desdobrar e fazer o nosso melhor. Hoje nós temos milhares de seguidores nas redes sociais, né? E as redes sociais oficiais são as do Randel, né? O Instagram dele é @RandelSilvaOficial. Quem não estiver seguindo, vai lá e segue para acompanhar melhor o nosso trabalho, né? E é terrível, você encara de frente situações de maus tratos terríveis, cruéis, e você vê um animal preso numa corrente curta, sem nenhuma mobilidade, sem proteção para sol e chuva, muitas vezes inclusive sem alimento. Nossa, isso é terrível, é cruel demais, mexe muito com o nosso emocional, e tem dias que a gente fica assim arrasado, né? Todos os casos são muito tristes, mas tem casos que a gente fica muito mais arrasados, porque quando você acha que não vai vir um caso pior, vem um pior ainda, né? Ainda tem, além dos maus tratos que esses criminosos praticam com o animal dentro de suas residências, ainda quem chute um animal na rua, né, mate um animal. Então, assim, está muito difícil para os animais, a ausência de políticas públicas e de leis severas que verdadeiramente punam quem maltrate animais. E a gente vem lutando muito, né, junto com alguns deputados federais, para mudança na legislação, né? Nós estamos apoiando o projeto de lei do deputado federal Fred Costa, que é cadeia para quem maltrata animais, né? Estamos trabalhando e junto com ele a todo momento, nessa parte final, né, para que, se Deus quiser, logo seja colocada para votação. Só que é muito complicada a luta em Brasília, né? São mais de 400 deputados contra a causa, porque a bancada ruralista do agronegócio é muito forte, contra somente 3 deputados que efetivamente levantam a bandeira da causa, mais uns 2 ou 3 que são simpatizantes e, vez ou outra, votam a favor. Então, daí você tira a dificuldade da aprovação de um projeto de lei a favor dos animais. É muito terrível, é muito triste. A gente precisa acabar com essa impunidade, que a impunidade gera o aumento do crime, porque a pessoa vai lá, mata um animal, viu que não dá nada, ela não acontece nada, essa é a verdade. O algoz é conduzido para a delegacia, assina o termo circunstanciado e é liberado, né? E após isso ele responde judicialmente no juizado especial, que é o GCRIM, e o GCRIM permite transação penal, porque maus tratos entra em crime de menor potencial ofensivo, e faz um acordinho ali de cestas básicas e acabou.
e o cara nem fichado fica, sabe? É uma vergonha, sabe, as leis do nosso país. Então a gente tem lutado muito contra isso. Então, você pode... Cris, Oi. não, só eu queria, por gentileza, sem interromper você, mas assim, parabenizar pela percepção que você está colocando aqui as tuas palavras, porque, fundamentalmente, a questão da impunidade é a base dessa crueldade. Essa crueldade, ela perpassa por questões até psiquiátricas, não é? Ela perpassa por questões culturais, como, por exemplo, dizer que vaquejada é manifestação cultural, não é? Não é? Mas, enfim, perpassa por esses ângulos. Agora, o fundamento da estrutura dessa crueldade, para a gente tocar logo, colocar o dedo na ferida, não é? É a impunidade. Porque, inclusive, essa impunidade gera uma sensação de nulidade dos protetores, das pessoas, digamos assim, que gostam, amam, respeitam os animais, porque ela sabe que, se algo acontecer com o animal dela, com o animal do grupo social dela, efetivamente não vai dar em nada. Principalmente os adotantes. O que ocorre, não é? Qual é o ciclo dessa história aí, não é? O ciclo é esse. Existe uma quantidade enorme de animais com protetoras independentes, chamadas protetoras independentes, que são senhoras e também senhores, os protetores, né, jovens, que têm uma média até de 80, 100, mais de 100 cachorros, gatos, muitas vezes no quintal. Tá? E às vezes até um número exacerbado também em apartamentos. Por quê? Porque os animais são seres vivos, os animais pertencem à questão social na perspectiva ambiental, eles não são fora do meio ambiente, assim como nós também pertencemos ao meio ambiente, não é? E nós não temos infraestrutura de lei e nem política pública adequada a realidade da questão do animal no Rio de Janeiro e no Brasil. Um outro dado que eu também gostaria de pedir permissão à sua abordagem fantástica, maravilhosa, Cris, com a sua experiência, é a perspectiva política de bancadas em Brasília. É inadmissível um país que tem um Pantanal, um país que deste tamanho, a dimensão geográfica, a extensão desse país, a quantidade de seres vivos que nós temos, aves, répteis, animais domésticos e por aí vai, não é? Ter 3, 4, meia dúzia de gato pingado, literalmente usando a expressão, não é popular, para fazer a bancada dos animais. Nós não temos partido que contemple essa questão de frente. Nós sabemos que no exterior tem até partido de animais, não é? O Brasil, no seu eterno atraso, não é? O Brasil é um país que prima pelo atraso cultural, pelo atraso das informações, né? Você vê que é gritante a lacuna, não é, do brasileiro como um tal, né? As pessoas que constituem a população desse país, né? É uma defasagem incomensurável, por isso também, não é, ele é considerado o terceiro mundo, não é? Problemas seríssimos político-econômicos, não é, que afetam a educação, que afetam a cultura, que afetam a informação. Isso tudo vai fazer com que o ser humano brasileiro ele não tenha as informações para serem amadurecidas no seu eu, né, na sua individualidade, e ele gerar ali compreensão do que o animal está fazendo com ele na face da terra. Ou seja, ele é uma pessoa que não tem a menor percepção do animal, salvo exceções, que são os protetores. Aí é a evidência lógica do caso, né? Aquelas pessoas que têm os seus animaizinhos de estimação bonitinho, pequenininho no apartamento, mas nós não estamos falando disso. Não é, Cristina? Nós não estamos falando disso, nós estamos falando que existe um conceito errôneo nesse país em relação ao animal. E esse conceito, ele abre brecha para a crueldade humana. Que conceito é esse? É não haver percepção política sobre o animal, é não haver fiscalização, é não haver percepção jurídica. Agora que estão começando os cursos de pós-graduação,
não é? Na questão do direito dos animais. Agora, nós estamos tentando implantar na universidade, aqui no Rio de Janeiro, um curso de sustentabilidade pró-animais, não é? Que já é uma outra abordagem, né? A sustentabilidade ambiental voltada especificamente para os animais, não é? Também qualificando os protetores, os veterinários, os interessados, a terem o seu espaço de uma maneira administrativamente correta, né? Ou que seja um instituto, uma ONG, enfim. Então, nós estamos aí pleiteando essas possibilidades de implantar cursos de pós-graduação para que gere cabeças, né, pensantes e práticas. Sim, para efetivar essa minimização do sofrimento animal. Então, o que você está falando é de suma importância, por isso eu pedi assim, a delicadeza que eu sei que você tem, que é um coração de ouro, né, que tem essa bandeira aí de amor pelos animais, mas na sua delicadeza eu peço permissão de levantar a voz para chamar a atenção de uma palavra que você disse, que é impunidade. A impunidade é que retroalimenta essa crueldade, porque mesmo que a pessoa seja psicopata, o psicopata é um caso à parte dessa circunstância, se realmente ele for. Porque o psicopata que faz mal ao outro não faz mal a si, eu também duvido dessa doença dele. Tá? O psicopata mesmo, ele faz mal a qualquer coisa, inclusive a ele. Não é? Então, a crueldade ela pode advir do fator da doença, mas não necessariamente. As pessoas podem ser cruéis sem ser psicopatas, que é o que acontece. Não é? Da onde vem, se a gente não estudar no coletivo, todos nós juntos, você que é na linha de frente, nós da comunicação, os advogados na área jurídica, os educadores, os pedagogos, né, os veterinários, da onde vem essa crueldade e quais são as formas de combatê-la, nós temos que fazer arquitetura disso, igual uma fórmula matemática. Nós temos que colocar lá, primeiro, a impunidade, segundo, a falta de educação, as pessoas desconhecem a realidade dos animais, que os animais sentem dor, os animais sentem profunda tristeza de arrasar com o animal. Não é? Os animais têm um comportamento diferenciado do homem, claro e evidente, ele é um animal irracional, mas ele é um ser vivo dotado da sua característica de inteligência, que não tem que ser equiparada à nossa, que é o grande erro. O homem é sábio, um homem é inteligente, um homem é cognitivo, um homem pensa, ele é capaz de fazer as ferramentas para a sobrevivência, e o animal não. Esse raciocínio é um raciocínio errado. Nós não temos que comparar a inteligência do animal com a nossa. Nós temos que considerar a parte interna da inteligência dele com o desenvolvimento da vida dele no ecossistema, no meio ambiente. Ele com eles, e não conosco. Então, é um erro, que a vida de um não tem nada a ver com a vida do outro. Então, nós podemos manipular os animais porque eles não verbalizam, não é? Mas eles emitem seus sons e é possivelmente compreensível um animal quando está em alto grau de sofrimento. Então, isso aí vai... Por que eu estou abordando isso? Porque essas compreensões fazem parte lá do animal é coisa. Aquele documento maldito lá, o animal considerado como coisa. Não é? Pois é. Então, é isso aí. Todas essas abordagens, elas precisam congregar um documento, elas precisam ter uma prática. Eu vou dizer uma coisa para você, por favor. Assim, não querendo te interromper, mas conseguir a aprovação do animal não é coisa, está cada vez mais difícil, porque já foi difícil naquele primeiro momento, onde vários se levantaram contra e tiveram que colocar várias emendas. Eu estava em Brasília na ocasião, junto com vários artistas, né, presenciei, lutei, eu e Rânio, né, para aprovação dessa PL, né? Animal não é coisa, sim, mas é muito difícil, porque assim, o agronegócio tem medo, o agronegócio, criadores que vendem animais, tem medo, porque a partir do momento que tu tirar o animal da natureza jurídica de coisa, eles têm medo que atrapalhe os negócios deles. Então, olha isso, é uma vida que é tratada como negócio. Então, o agronegócio não quer que essa lei passe. Quem vende animais não quer que essa lei passe.
entendeu? E assim, agora não tem nem previsão de quando vai ser votado e se vai ser votado algum dia. Essa PL Animal Não é Coisa foi feita em 2013, para você ver a lentidão da coisa. Em 2013, somente esse ano que conseguiu se colocar em pauta para votação. E mesmo assim foi uma luta, entendeu? E não deu para passar, porque eles colocaram várias emendas para não atrapalhar a vida deles. E não adianta, porque eles são muito mais fortes. Então, se não entrar no meio termo, não passa. Não adianta entrar num sonho de que, eu quero cadeia 10 anos. Não vai passar. Pois é, não existe isso. Eu queria prisão perpétua para quem mata um animal. Para mim, o animal é como uma criança. Não tem nenhuma maldade. Sabe? Mas eles não estão nem aí. Para você ter uma ideia, nós ouvimos um senador falando assim: vocês já acabaram com a rinha de galo, agora querem acabar com a venda de animais, agora querem acabar com isso, querem acabar com aquilo, entendeu? Então, quer dizer, é uma boçalidade de percepção de uma cara, vida. E você fica chocado. Pode matar, pode fazer extremo sofrimento. Não, mas isso aí não tem nada, é assim mesmo. É surreal, não é surreal. Não é assim mesmo. A ficha dessas pessoas tem que cair lá naquela fórmula. Então a gente tem que ver, tem impunidade, tem falta de educação, é preciso elaborar disciplinas, como tem em alguns países, uma educação ambiental voltada para os animais desde criança, desde das crianças do SEAD, do primário, enfim, das sequências de formação. Então, o que é que está faltando para a gente fazer um movimento mundial que produza um documento onde isso tem um compliance, não é? É um documento oficial. Compliance significa isso, né? A obrigatoriedade de um grupo, de uma empresa, de um segmento de atitude em relação ao animal, uma ONG, e que veja isso. Não é? Eu não posso abrir um instituto de animais se eu não estiver participando mas tem vários em cima, entendeu? Pois a grande dificuldade quem manda lá, né? Quem tem o poder. Pois é, então, porque o poder, aí, pronto, você falou a palavra-chave. O poder não é para estar na mão de uma ou duas pessoas. Isso aí é uma falácia. A gente tem que quebrar esse paradigma. O poder tem que estar dentro de uma lógica do bem-estar do ser humano e dos animais. Não pode ser o poder porque fulano vende não sei o que, a vida no sindicato dos animais, e é assim porque assim. Não existe isso. Sabe por quê? Porque do outro lado tem milhares de pessoas com cabeça pensante, com voz para falar e com atitude concreta para fazer o embate, que é um embate normal, digamos assim, não é de uma opinião com outra, com atitude de outra, mas e resolver pela evidência. Aqui tem que ter um bom senso no meio disso tudo, para que, como se aí eu volto a falar de um documento que possa ser um documento universal, com esse tipo, com essa característica, podemos dizer assim, como um trabalho de compliance, que vão significar as referências. Então, se a pessoa tem uma bancada contra, de 700 pessoas contra os animais, lá do outro lado tem que ter de 1.700 a favor dos animais. Cadê essas 1.700 pessoas? Onde estão as pessoas que te seguem, por exemplo? Onde estão essas pessoas? O porquê que essas pessoas têm um nível de passividade incompreensível para quem atua na área dos animais? O problema é que lá em Brasília, os deputados e senadores, eles se acham donos do mundo, donos da verdade. O poder emana do povo. Eles são Exatamente. Mas o povo é passivo. Mas eles não querem nem saber da opinião do povo. E o povo é passivo e não tem voz suficiente para fazer ecoar nos 4 cantos do Brasil, para fazer valer o direito do povo, o direito dos animais, né? Porque nós não estamos sendo ouvidos. A verdade é que os parlamentares estão lá para representar os próprios interesses, não todos, mas a maioria. Estão representando os interesses pessoais deles, não é? Sim, a maioria, não todos. Pois é. Mas é terrível. A sensação, toda vez que a gente acompanha uma votação, é de revolta,
sabe? Porque eles se acham donos do Brasil e não são. E donos eles do se Brasil acham... somos cada um de nós. Exatamente. Eles só se acham isso porque o povo brasileiro não tem como negar isso, apesar de todas as manifestações de esquerda, de direita, as consciências políticas atuais, as novas gerações, as mídias. O povo brasileiro é um povo passivo. Não é não acho não. Olha que quanto milhares de pessoas se manifestando. Eles podem se manifestar, mas eles não transformam atitudes. A maioria deles não sabe nem do que estão falando. Se você chegar lá no conceito, perguntar, você defende que causa? Essa. Isso significa o quê? Ele não sabe dizer. Tá? Ele não sabe dizer, eu sou isso, eu sou comunista. Ele não sabe dizer, não, eu sou de direita, eu sou pelos militares. Ele não sabe dizer, ele não tem cultura suficiente para isso. Não estou dizendo também que são todos, não é? Mas se você gritar gol, todo mundo sabe falar. Então, é uma mentalidade brasileira que está chegando no alto estágio de sofrimento dos animais e, evidentemente, de quem? Das crianças. Você acompanhou um caso de uma louca, acho que foi em São Paulo, agora nas redes sociais, pisando na filha. Pegaram ela, né? Graças a Deus, não. Graças a Deus. Pegaram ela. Ela tem uma espécie de perversão sexual. Não sei quem gravou. Ela ficou na cama com a criança de 3, 4 anos deitada, horas, pisando, caminhando na cabeça da criança, nos órgãos da criança, no pulmão da criança. Os dois pés. Ela é um peso de uma mulher adulta, uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, em cima do pescoço da criança. O que é isso? É uma perversão sexual doentia, ainda bota para filmar, ainda bota nas redes sociais. Encontraram ela. Pegaram ela. Entendeu? O que é um ser humano que faz um negócio desse? Não é? Então, nós estamos assim na beira do apocalipse, na crueldade humana. Agora também um padrasto matou a facadas uma criança de 4, 5 anos porque ela simplesmente estava chorando. Então, é o dia inteiro. Quem trabalha com a gente, assim, jornalismo, né? É de você ter um acesso à realidade que o povo precisa saber, sem fazer, digamos assim, sensacionalismo com isso, mas o direito à informação. O direito à informação. Então, você disse aí, Cris, sabe as palavras, não é? Sabe as palavras, que é justamente a característica do seu discernimento, do seu dia a dia, desde o ponto de vista operacional, né, prático, que você tem essa característica de estar atuando, né, no fronte do problema e trazer isso ao nível de reflexão para que, a partir dessa reflexão, trazendo aqui para o nosso público, né, o público da Band, né, as fichas comecem a cair. As fichas vão ter que cair uma hora ou outra, porque a humanidade chegou num patamar de fazer sexo com um cachorro. Gente, é surreal. Pelo amor de Deus! O que é isso? Eles já não se contentam em fazer tudo que fazem. Agora querem fazer sexo. Além da pedofilia, que é o absurdo dos absurdos, os bebês, eles querem fazer sexo com cachorro. Eles estão comprando cachorro para fazer sexo. Pelo amor de Deus, o que é isso? Nós estamos num patamar da degradação, nós vamos acabar, nós vamos entrar em extinção, a humanidade. Porque é assim que se entra em extinção. Não é? Todos os biólogos sabem como é que os ciclos vitais entram em degradação. Né? Então, é assim, você é uma pessoa vital nessa compreensão toda, Cris, porque você consegue trazer o elo lá da informação prática, não é, da tua realidade, supera tudo, não é, que quem acompanha o seu trabalho vê a atitude heróica que vocês têm, não é, de superar, até como você começou a sua fala, da questão emocional, não é, sem apoio político nenhum. Será que ninguém está vendo? Você tem não sei quantos seguidores, não tem um político que vê isso? Não tem um patrocinador que vê isso, pelo amor de Deus? Não tem um político local que vê isso de boas intenções, de intenções reais? Porque política, a gente tem que ter política, não é ruim, não. A gente tem que ter política. Na verdade, assim, Diga. Nós somos muito ideológicos e assim, somos muito convictos, né, dos nossos ideais, dos nossos caráter, do nosso caráter. E algumas vezes, né, alguns políticos, né, já tentaram se aproximar,
mas assim, pessoas que não são confiáveis ou pessoas com algum tipo de interesse. A nossa causa, a nossa bandeira é animal. Se não for para representar o animal, se não for para fazer pelo animal, nem tem que chegar perto de nós, porque nós não estamos à venda e vamos seguir brigando e lutando com quem for em prol da causa animal, porque se nós não fizermos, quem fará, né? Você deve ter visto a campanha que nós fizemos na época que estava o Big Brother Brasil no ar, né? Para o ex-integrante do Big Brother, o Michael, que fazia guia em cadeia nacional sobre zoofilia e maus-tratos aos animais. Isso é inadmissível. Isso é um absurdo. A informação entrava em milhões de lares. Olha como isso perpetuou. Isso é muito absurdo. Então nós fizemos uma campanha, né, uma campanha direta, uma campanha em massa, né, para que ele saísse, e graças a Deus conseguimos que ele saísse. Ele saiu, né? Ele estava até com popularidade alta, mas fizemos uma campanha em massa e conseguimos que ele saísse do programa, que foi, mais uma vez, uma vitória para a causa animal. Nós não podemos permitir isso, né? A pessoa maltrata, mata um animal, pratica zoofilia, debocha, como se o animal fosse nada. Não é assim, as pessoas precisam entender. Não gosta de animal? Ok. Mas não mexa com o animal, deixe os animais em paz. A gente prega isso sempre. Não gostar de um animal é um direito de cada um. Porém, ninguém tem o direito de maltratar. Fique longe dos animais quem não gostar dos animais, porque se maltratar vai ser um problema meu, seu e de todos que amam os animais, porque todos nós vamos brigar até o fim pelos animais, até que acabe essa impunidade. Nós não vamos parar até acabar a impunidade. Enquanto a gente viver, a gente vai lutar pelos animais. E você falou muito bem aí, não é? A questão da veiculação, seja em que emissora for, de um ato obsceno, indizível desse, não é? Sim. Entrando nas famílias, não é? Numa proposta que a sociedade toda ficou estarrecida, e vocês aí conseguiram efetivar a característica até criminosa disso, não é? Sim, Cris, nós também gostaríamos de falar aqui para o nosso público, não é? Que a questão da crueldade, ela perpassa por várias abordagens, né? Vários ângulos da crueldade. Nós temos a questão dos psicopatas, nós temos a crueldade pela ausência de política, nós temos a crueldade da manipulação da causa animal, como os políticos aí de corruptos, né? Como você acabou de mencionar. Nós temos a falta de participação concreta, efetiva, consciente de atitude da população, não é? Não só aquele famoso tadinho no Facebook, que eu tenho horror aquilo, né? Ah, tadinho, né? Ou então o up, né? Aquele UP, né? Up. É o up, é o tadinho, então como é que alguém faz alguma coisa? Faz alguma coisa aí, ninguém faz nada, só manda os outros fazer, né? É um mar de comentários inúteis, não é? E a ficha não cai. Essas pessoas não têm discernimento de nada na vida. É o seguinte, né? São duas coisas, duas vertentes para as pessoas que estão do outro lado, né? Nós estamos de um lado e as pessoas do outro lado, que nos separa é a rede social. Né? A gente sempre diz para as pessoas que estão do outro lado que tem duas vertentes muito importantes. Que todo mundo fala assim, vou orar. Orem mesmo, orar por nós, pelos animais, é muito bom. Sim, é ótimo. E nunca dispensaremos uma oração, mas a oração tem que ser seguida da ação, porque só a oração não vai salvar a vida e não vai pagar a conta da clínica. São duas coisas casadas, a oração e a ação junto. Assim nós conseguiremos seguir o nosso trabalho porque e Deus vai estar sempre conosco. Se trata de uma atitude concreta, né? Até Jesus realizou atitudes concretas, até para pagar os impostos. Ele falou, olha, vai lá, porque ali, naquele peixe ali, é claro que é uma metáfora, né? Mas ele deu conta ali do pagamento que ele tinha que efetivar, não é? Cris, nós estamos também na linha já com a doutora Vanessa Reis. Ela é procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Ela, no momento, está em Lisboa. Ela está realizando seu doutorado, né, na sua área, na sua competência profissional.
E a doutora Vanessa, ela está conhecendo a proteção animal a partir de uma experiência muito significativa que ocorreu com ela recentemente, onde ela teve uma atitude concreta, ela foi para as redes sociais, ela informou as pessoas, com todos os pingos nos is, o que de fato ocorreu. Ela estava já com toda a sua infraestrutura de viagem, já no aeroporto, e a sua cachorrinha não foi liberada para entrar no avião, apesar de todos os procedimentos inerentes a essa questão. Ela está conosco, ela vai conversar conosco, e essa abordagem dela, na verdade, já está repercutindo, Nós já estamos tendo acesso a outras pessoas que tiveram o mesmo problema, e onde nós identificamos aí questões burocráticas, administrativas, também como fator de crueldade. Inclusive, aquele famoso sistema de você ligar para uma empresa e ela falar assim, olha, você no site, você obtém informação. Aí você vai no site, aí pega a informação, procede daquela maneira. Quando você chega na prática, lá na boca do clichê, para você fazer o check-in, para você viajar, pegar o avião, o funcionário nunca leu aquele site. Tá? Ele não entende nada de nada, ele está com 3 informações, se não talvez. A maioria dos casos, de fato, é esse. Tá? E ali ele toma uma decisão, ou sim ou não, ou talvez vamos ver o que pode fazer. Mas quando ele faz essas 2 últimas, o que ocorre de fato de direito é uma desestruturação da vida desse cidadão, acompanhado do alto sofrimento desse animal, inclusive até com desistência de voo. Porque o que fazer neste momento? O que se faz com um animal que foi preparado, que há um preparo do animal, não é? O animal já está dentro de uma caixinha de transporte, não é? Já existe toda uma percepção de o que vai acontecer. O animal vai ficar no colo, vai passar por aqui, vai sentar nesse local comigo, e são não sei quantas horas de voo, depois nós vamos pegar um outro avião, vai ter uma conexão, e tudo isso está elaborado e não ocorre. E o que se faz com esse animal? Se a pessoa tiver um congresso para ir, o que se faz com esse animal? Quem vai buscar esse animal de volta? A pessoa tem alguém para ir lá buscar? Esse animal vai ficar onde? Dentro do aeroporto? Esse animal vai ficar quantos dias na casa de alguma pessoa que sequer imaginou que poderia ficar com um animal? Por quanto tempo? As pessoas, eu conheço casos que lá no outro país, saiu do Brasil, quando chegou no outro país, o animal não foi liberado. O animal tem que fazer um voo de volta para o Brasil para ser liberado, para voltar, ser liberado. Ele foi liberado, perdão, de volta, mas não no país da viagem. Então, essa forma de crueldade administrativa, ela também perpassa por política, ela também perpassa por fiscalização. E ela também, principalmente, perpassa por questões jurídicas. É por isso que nós vamos conversar agora com a doutora Vanessa Reis. Ela está em Lisboa, ela está em conexão direta aqui conosco, pelo telefone, nos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ela vai fazer um relato e vai fazer uma análise na perspectiva da experiência dela. Muito boa tarde, doutora Vanessa Reis. Boa tarde, Margarete. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cris. Parabéns pelo seu trabalho, um trabalho efetivo, um trabalho assim, aguerrido junto aos animais. Como diz a Margarete, eu vivi também na prática a questão com a minha cachorrinha, que não pôde embarcar, e nós somos uma família, né? Hoje em dia, o conceito de família se ampliou muito. E se há que dizer o seguinte: se nós aceitamos, né, toda essa diversidade, todo esse mundo inclusivo que existe hoje em dia, nesse mundo inclusivo também tem que se incluir os animais. Né? A verdade é que se prega tanto o direito de expressão, de liberdade de comunicação, que a sociedade tem que dar voz para quem não pode falar. Para quem não pode falar, não é porque não se cala, mas quem não consegue ser ouvido. Aí, como bem a própria Margarete lembrou, os animais e as crianças indefesas, né? Porque pior do que não ser ouvido é oprimi-los, e oprimi-los com os maus tratos. No meu caso específico,
eu já tinha a documentação toda da parte veterinária pronta. A companhia aérea, ela no site, né, porque também existia, essas companhias aéreas, elas se formam, como diz a Margarete, no site, ela tem uma questão toda voltada aos animais, né, voltada à viagem com o seu pet. Ela, assim, você olhando na companhia aérea, parece que é, assim, realmente algo acolhedor. Só que depois, quando você vai clicar no outro linkzinho de viagem internacional, que realmente foi um equívoco meu, veja bem, né? Eu que a princípio teria que conhecer, né, das leis, da legislação, mas realmente foi um equívoco meu, mas eu não sei. Hoje em dia eu me pergunto, depois conhecendo a Margarete, agora conhecendo a sua causa, Cris, se o equívoco é meu, ou se o equívoco é de que não há uma normatização direta e única, inclusive para os transportes de animais. O transporte não de animais, o transporte dessas criaturas queridas que nós temos no seio da nossa família. Como bem a Cris disse, nem todos são obrigados a amar os animais, mas hoje em dia, nessa sociedade inclusiva que nós temos que considerá-los também, apesar de não terem voz, mas eles nós temos considerados também como seus próprios direitos. Então, o que aconteceu nessa linhazinha pequena, né, a companhia aérea disse que não transporta para voos internacionais. E com base nisso, a minha querida Mia voltou para casa de uma queridíssima, que eu aproveito para agradecer em público, Luísa, que é uma outra amiga que está cuidando da Mia, e nós vamos tentar de novo, né, voltar com ela agora em dezembro para onde eu estou aqui, que eu estou fazendo doutoramento em Portugal. O que eu queria deixar claro, o que eu vejo, conversei muito com a Margarete ontem, é que como nós retrocedemos, né, depois de tantos séculos, retrocedemos na questão do direito e do amor aos animais. Me lembrei com a Margarete, que é uma historiadora também, que até Frederico II o Grande foi enterrado em Sanssouci com os seus 7 animais. Você amava os seus animais. Qualquer quadro renascentista, você vê os animais. Então, hoje em dia, a humanidade, né, que está caminhou para esse processo inclusivo, ela cada vez mais, dentro da sua crueldade, cria esse processo, né, de exclusão. E aqui eu dou um ponto especial para os animais e para as crianças indefesas, né, que cada vez mais nós estamos vendo crueldade com essas duas criaturas divinas, né, que não são ouvidas e são muitas vezes submetidas ao maus trato. Então, alerto, Margarete, aos seus ouvintes, que mesmo que façam todos os procedimentos, né, que a qualquer momento, na entrada do guichê, a própria companhia aérea faz algumas resoluções na hora que pode mudar. Né? Umas amigas agora me ligando, dizendo que tinha feito todos os procedimentos, chegou lá, o cachorro não pôde, tinha que ir na cabine. O cachorro... Então, assim, no momento tenso, né, pessoas assim, com situações, cada uma pessoal ali, e acredito que isso acontece em outros transportes também, não são transportes aéreos, naquele momento delicado, onde você tem tantas coisas para resolver, onde o animal, ele faz parte da família, ele é um animal, muitas vezes, de apoio. Naquele momento, por falta de regras claras, você fica à mercê da boa vontade, do atendimento, né, daquela outra pessoa, para saber se realmente você vai conseguir ou não embarcar o seu irmãozinho. É verdade, doutora Vanessa. A sua oportunidade para esclarecer e de ter uma situação que eu vivi agora há pouco tempo. Estou ouvindo histórias cada vez piores, cada vez assim, mais dramáticas em relação à questão dos animais e das crianças. E é interessante aí a sua colocação, doutora Vanessa, em função de talvez um documento único, universal, para quando o animal chegar lá no clichê, não haja quaisquer tipos de impedimento perante este documento. Se o animal já está com uma espécie de documento, uma carteira, um selo de identificação, que ele foi aprovado, não é, para este procedimento, nenhum funcionário com informação adequada ou não, que a maioria não possui, nenhum site com letrinha miúda ou com estratégias estranhas de dizer que o animal pode viajar ou depois aparecer no pé da página, quem sabe, não é? Uma informação que não é bem assim, não é? É só viagem nacional ou só viagem internacional, seja o que for, se o animal, o seu responsável, tiver
com este documento em mãos, o animal vai viajar. Não é? Disponibilizar até aí, quem sabe, um número de telefone, não é? Um acesso de telefone, um acesso de uma página na internet, para tirar dúvida de imediato, não é? Nós estamos aqui no aeroporto tal, na cidade tal, no país tal, e está acontecendo isso, apesar disso. A senhora tem a carteira internacional? Tem. Então, qual é o código, o número tal aí que a senhora lê? Independente de quaisquer argumentos, assim, a carteira não sei o que lá. Então, a senhora vai apresentar esse argumento, vai filmar, vai fotografar, vai fazer o registro, e o animal, eu preciso falar com a pessoa responsável, ela fala com a pessoa responsável na hora. Entendeu? Isso não é mais uma coisa difícil. Isso foi uma coisa difícil, não é mais uma coisa difícil. E veja bem, colocam sempre, né, como a Cris disse, da questão de uma regulamentação geral, da questão do agronegócio, né? Mas as questões se permeiam muito mais do que isso, né? Então, assim, eu acredito, né, que a Cris, o trabalho que eu estou vendo que ela desenvolve excelentemente com o marido dela, com o Randall, eles não estão nem chegando lá ainda na questão da gravação, porque eles querem ver o convívio, né? A questão da proteção do convívio do animal conosco para a sociedade. Né? Exatamente. Então, o temor, talvez, que se tenha de uma legislação única em relação aos animais sendo considerados realmente como deveriam ser como seres vivos, como a gente protege hoje, né, a nossa biogenética, né? Quando a gente protege as nossas florestas, eles também merecem essa proteção, até porque não podem ser ouvidos indefesos como as crianças. Exatamente. Aí você vê o ângulo. Não podem ser ouvidos. Exatamente. Nós gostamos, eu não sei. Você vê. Você me conserte, mas a gente não está chegando no direito de não poder fazer alguma coisa em termos alimentícios, né? Isso é um outro ponto, é uma outra discussão, algo muito mais. A gente está no dia a dia, no convívio, assim, nem um dia a dia, no convívio, onde muitos desses parlamentares, inclusive, eu acredito que têm os seus pets queridos, amados, não conseguem protegê-los. Então, acho que é isso que a gente tem. É um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, todo mundo tem essa conscientização. A gente está falando de um pedacinho. Será que esse pouquinho ele já não consegue defender, pelo menos, né? E você veja, doutora, a importância aí do aspecto ambiental que a senhora bem colocou. A queimada nas florestas e os óleos nas praias acabaram com o ecossistema vital dos animais marinhos, animais de floresta. Exatamente. Entendeu? Onde é que entra a educação ambiental? Onde é que entra a questão ambiental dentro da perspectiva da proteção animal? Entendeu? Então o assunto. A gente não está colocando no macro, colocando exatamente no nosso dia a dia, o que impacta a nossa vida. É verdade. De quem ama os animais, de inclusive quem, né, não é que não ame, mas não tenha aquele amor de ter um pet em casa, alguma coisa, mas os animais são essenciais para a biodiversidade. Isso é fato. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso programa, estando aí, não é, em Portugal, realizando aí o foco da sua vida, não é, no seu doutorado. Então, nós agradecemos muito a sua participação no programa Por Dentro da Sustentabilidade e convidamos a continuar acompanhando a nossa entrevista com a Cris, ok? Tá bom, Margarete, sim, sucesso, Margarete. E nada acontece à toa, né? Foi uma causa que eu irei abraçar também. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Um abraço para você, Vanessa. Outro. Tchau. Cris. Oi, Margarete. Você conseguiu ouvir aí, tranquilo, né? Consegui. Algumas partes estavam um pouquinho mais baixo, mas outras ouvi sim. Parabéns, doutora Vanessa. Colocou muito bem as informações e seja bem-vinda à causa animal. Exatamente, nós estamos internacionalizando, não é? Isso, a cada momento. Para somar, se você não for seguidora da gente, segue lá o Instagram do Randall. Isso. Que é @RandallSilvaOficial. Não, mas eu já passei vocês dois para ela no link. Ótimo, para que a gente possa, né, juntos, né, combater aí essa crueldade contra os animais. Ela é procuradora do Estado aqui no Rio de Janeiro, né, já está de volta,
E é mais uma força, não é? Para que nós possamos nos Sim, agregar. força. E cada vez mais pessoas com discernimento, pessoas com prática de vida e com uma visão de mundo que é adequada a uma realidade que nós temos que ter. Nós não estamos neste mundo para sofrer, Cris. Nós não viemos aqui para sofrer. Esse sofrimento, ele faz parte de uma estratégia dos dominadores, que por questões econômicas o fazem. E isso está repercutindo cada vez mais, assim, dilatando, né? Cada vez mais por todos os lados. Evidentemente, nós não vamos transformar a humanidade em seres angelicais, porque senão já teriam nascido assim, não é? Mas, em contrapartida, nós não podemos aceitar calados ou sem infraestrutura, a infraestrutura concreta parte dos momentos de reflexão, não é? Nada é por estalo, né? Você tem que agregar com pessoas, você tem que refletir, e dali sair um resultado concreto, um documento, uma carteira dessa, como foi citado aqui, né, de liberação universal de um animal para o transporte aéreo, e por aí vai. Tem que ter alguém tem que levantar a experiência, né, passar por isso, saber como é que funciona no status, não é, político, jurídico disso, para que, agregado às informações de quem está no fronte da situação, no caso você, em outro momento aí, não é, de resgate, isso tudo, essas forças, elas se transformam em poder. Com certeza, com certeza. Então nós estamos... Diga, por favor. Nós, assim, mas eu assim, costumo sempre falar isso, né? Nós somos um elo, né? Uma corrente, né? E cada um de nós somos um elo, né? E ninguém fez nada sozinho nunca, né? Nós temos milhares de seguidores que nos acompanham e todas essas pessoas que estão seguindo, que estão apoiando de alguma forma, colaborando de alguma forma, qualquer forma que seja, é super importante. E a gente tenta sempre, além do nosso trabalho de resgate e salvamento de animais, fazer um trabalho de conscientização, levando informações. Nós damos muitas palestras também, inclusive em escolas, em universidades. Isso é muito importante. Então, foi excelente você falar isso, porque nós temos um público enorme de educadores ambientais, professores, não é? Pessoas até voltadas para as religiões, para as igrejas, não é? E quem estiver nos ouvindo, que comece a perceber o que é de fato a proteção animal, o que está acontecendo com animais, que muitas vezes você vê um animal na rua e não entende a estrutura que está por detrás daquele sofrimento, não é? Ou apenas tem o seu animalzinho, mas que por algum motivo ele chegou às suas mãos, ele não foi adotado. Saiba que nós temos infraestrutura para adoção, nós temos infraestrutura para circunstância onde animais em casos especiais podem ser entregues a pessoas também especiais que adotam, no caso, animais cadeirantes, digamos assim, com algum tipo de deficiência, e que nós precisamos, em função de todos esses tipos de sofrimento, não sermos mais passivos, não é? A cada dia ter visibilidade da mídia, ter visibilidade social nos espaços. A Cris aí já está citando, não é, que ela dá palestras em universidades, em colégios, segundo grau, escolas, igrejas. Então, você que está nos ouvindo, entre em contato conosco. É 21, Rio de Janeiro, 9913491, de novo, 24. Vou repetir, 21 99134 9124. Ok? Entre em contato conosco, passa um zap. Professora Margarete, como é que nós podemos acessar a Cris, o Randa, para dar uma palestra aqui na escola? É isso que nós estamos precisando, que se propague a compreensão da proteção animal, não é? Proteção animal não é apenas botar um leite morninho para o gato, não, rapaz. Isso aí já era. Isso aí acabou há muito tempo. Nós somos uma força, um exército, e nós estamos precisando de ajuda, porque do outro lado desse exército existe um universo de animais em alto grau de sofrimento, sem necessidade. Um sofrimento que não tem necessidade, são vidas, os animais sentem esse sofrimento. Vocês já viram um animal, a vaca, quando ela vai para o abate? Vocês já viram um porco, o porquinho,
Quando ele é morto para o abate, porque a carne fica tenra, sabia que tinham todos os dentes dele sem anestesia? Para a gente comer aquele misto quente, sabe? Aquele misto quente, bem macio, aquele presunto derretido com queijo, né? Às custas de uma vida que urrou para não morrer. É uma energia horrorosa que você está botando para dentro. Depois reclama que tem câncer. Então, não é, Cris? É muito triste, sabe? Toda forma de vida importa. Exatamente. Nada está neste planeta sem o que, Cris? Uma função. Com absolutamente certeza. Nada. A gente tenta sempre usar abordagens assim, sutis, né? Porque tem algumas pessoas que são muito chiitas, então nós acreditamos que isso acaba afastando. E não adianta você chegar para conscientizar alguém sobre algo de maneira grosseira, de maneira que você se ache superior, ditando regras, não. Você tem que ir na raiz do problema, na educação, na conversa, mostrando fatos. Mostrando, exatamente. Chegando no coração, entendeu? Exatamente. Você tem que fazer as palavras chegarem no coração. No coração. Se você chegar com autoritarismo, de maneira arrogante, você não vai conseguir atingir o coração. E o que nós precisamos é chegar no coração das pessoas. E nós estamos conseguindo, a cada dia, a gente chega num coração. Então, para a gente, a cada coração que a gente conquista para a causa animal, é uma enorme vitória. É uma vitória. Porque quem ganha com isso são os animais. Nós temos aqui o nosso projeto, né, na perspectiva da educação ambiental, pró-animais, a turma da Lila e da Lili, não é? Nós estamos a cada dia estruturando esse trabalho, não é do dia por outro. Elas ganharam aí o programa próprio há muito pouco tempo, coisa de 5 meses, se tiver, né? Elas participavam aqui no final do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Mas nós recebemos inúmeras mensagens e acabou que nós implantamos esse projeto na rádio, né? E esse projeto está em vias de bombar, né? Graças a Deus, devagar e sempre, né? Sem ajuda de ninguém, né? Nós ainda não temos um patrocinador, até eu falo aí um alô patrocinadores, né? Nós não temos também, sabe, assim como você fala, né, nas lives, né? Aí o patrocínio também de um alô aí para os patrocinadores, para a Cris e para o Randall, não é? E está saindo aí, nós estamos já sistematizando uma série de eventos, não é? Para que até as massas, né, no carnaval, né? Nós fomos convidados aí para um trabalho grandioso de educação ambiental para animais no carnaval, não é? Para que cheguem às massas essas circunstâncias de crueldade, para que as pessoas não chegam bêbadas e chutem o animal em casa, até quebrar a mandíbula. O animal é chutado, acaba indo para a rua, o próprio dono joga ele na rua depois do chute, quebra a mandíbula do animal, o animal fica perambulando com aquele queixo caído, as patas. Não é? São cenas deprimentes que acontecem na época desses grandes eventos, né? Calendário, carnaval, por conta de bebidas, vícios, né? Desequilíbrios. Então, tudo faz parte da proteção animal. Cris, eu queria, por delicadeza, deixar com você aqui, para encerrar, a sua mensagem, né, para as pessoas que estão na causa, mas que precisam efetivamente contribuir, para as pessoas que estão chegando, para o público enorme aqui da Band, não é, se aproximar da proteção animal, e ninguém melhor do que você para deixar essa mensagem, ok? Minha mensagem, que eu gosto muito de deixar, é que todos nós somos importantes. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu só coloco um pote de água na rua para o cachorro. Nossa, mas não é só, é muito. Você mudou a vida daquele cachorro naquele dia, que foi possivelmente chutado, escorraçado, ainda mais agora no verão, com sede, tentando achar uma gotinha de ar num bueiro, sabe? Então, assim, qualquer atitude benéfica é lindo e é muito louvável. Então não existe isso de pequenas ou grandes atitudes, não existe isso de eu faço pouco. Muitas pessoas falam assim, eu faço pouco perante o que vocês fazem. Não existe. Mas esse pouco que salva a vida. Se você colocar um pote de água nesse calor louco dessa cidade, sim, esse muito. Animal vai estancar o sofrimento, um dos piores sofrimentos de uma vida, que é a sede. Sim. E você não sabe o estado que aquele animal estava naquele momento, então de repente até aquele pote de água poderia foi a salvação, salvou a vida dele.
porque o animal ele entra em exaustão, ele superaquece, como os humanos no verão. Então é muito importante colocar potes de água. Então qualquer ação benéfica, trabalho de castração, e a castração é a solução para o abandono de animais. Então qualquer trabalho a favor dos animais é muito importante. Eu estou ressaltando isso, que as pessoas falam muito isso. Vocês fazem muito, o que eu faço não chega aos pés de vocês, mas gente, não existe isso. Não é para comparar, não é para fazer também. Qualquer atitude que você faça é muito importante, é muito louvável. E assim, nós somos doidos mesmo, a gente se joga na causa de cabeça por amor aos animais. Pra gente não tem dia, não tem hora, não tem local. Já teve aniversário assim, dos nossos filhos que a gente saiu correndo porque tinha um resgate. Então é isso, não deixe de fazer uma boa ação pelos animais, a Causa Animal agradece. Quem quiser conhecer melhor o nosso trabalho, siga lá o Instagram do Randel, @RandelSilvaOficial. Margarete, muito obrigada aí pelo tempo, pela oportunidade de falar um pouco da causa e do nosso trabalho. Obrigada a você, Cris, obrigada a participação especialíssima da doutora Vanessa, e você, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade, se aproxime da proteção animal, porque proteção animal também é sustentabilidade. Fique conosco, amanhã nós temos a turma da Lila e da Lili. Um abraço a todos os meus seguidores e até o próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.